Boa tarde, crianças. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do PET, da Turma da Bondade, segundo ano. Hoje a nossa aula é de matemática com a professora Ana Cristina. Vamos iniciar a nossa aula com o calendário do mês de agosto do ano de 2021. Hoje é terça-feira, dia 17. Vamos marcar esse dia também. Crianças, nessa aula do PET, vamos estudar medidas de comprimento. Durante essa semana, você resolverá atividades sobre medidas padronizadas e não padronizadas de comprimento. Você vai conhecer um pouco mais sobre o metro, centímetro e milímetro. Vamos agora para uma breve apresentação. As unidades de medidas de comprimento surgiram para suprir as necessidades do ser humano de medir vários tipos, de distâncias. Existem várias unidades de medidas de comprimento. Aquela utilizada no Sistema Internacional de Unidade é o metro e seus múltiplos, quilômetro, hectômetro, decâmetro e submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Além das unidades de medidas de comprimento apresentadas, existem outras como que utilizam o corpo como parâmetro, o palmo, o pé e a polegada. Parece difícil, mas não é. Um metro possui 100 centímetros e um metro também possui 1000 milímetros. Crianças, trouxe para vocês exemplos de medidas de comprimento. Antigamente usavam a polegada, que é o dedo, era medido o comprimento pelo dedo, depois pelo pé, quantos pés tinham algum comprimento, também pelo palmo, pelo braço e pelos passos também. Outros exemplos, de medidas de comprimento, nós temos a régua, a trena e também medidas de temperatura. Vamos agora para as atividades do PET. Vamos observar a régua. A régua é um objeto de medição. Todos vocês têm uma reguinha em casa, não é? Então, observem esta régua aqui agora. Esta régua possui quantos centímetros? Ela começa do 0, 1 e ela vai até o número. Vamos observar até que número ela vai? Então, ela vai até o 10, até o 20 ou até o 100. B. Escreva o nome de um objeto que você poderia medir com esta régua. O que você poderia medir? Vamos pensar um pouquinho? Letra C. Pegue sua régua que vocês têm em casa e observe. Agora meça com a régua os objetos indicados para descobrir o comprimento de cada um. Escreva o valor que você encontrou. O lápis de escrever de vocês. Às vezes, ele pode estar grande ou pequeno. Não tem problema, dá para medir. Vamos medir também a tesoura e depois a borracha que vocês têm em casa. Atividade número 2. Vamos medir os lados do quadrado abaixo com uma régua. Vocês vão pegar a atividade que vocês têm aí em casa e a régua e medir cada lado desse quadrado. Então, vamos lá? Qual é o valor de cada lado? Peguem a régua e meçam. E os valores são iguais? O que vocês acham? Você encontrou nos objetos que mediu algum que teve resultado igual ao quadrado? Sim ou não? Agora, vamos pensar. Nessa aula, você trabalhou medidas de comprimento, expressas em unidades padronizadas, metros, centímetros e milímetros. Medir é comparar utilizando uma unidade como referência. Para comparar as medidas, procuramos deixá-las
na mesma unidade de medida. Então, metro eu represento com M, centímetro, cm, milímetro, mm. Bom, para realizar as comparações, foi necessário lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros, 1,000 milímetros. Então, metro, M, 100 centímetros, 100 cm, 1000 milímetros, 1000 mm. Então, agora, 1 metro possui quantos centímetros? Observe nas explicações. E 1 metro possui quantos milímetros? Vamos observar essa tabela acima. Atividade número 4. Eduardo foi até a casa de sua avó levar algumas quitandas que sua mãe pediu. A casa da avó do Eduardo fica a 3 quarteirões da casa dele e cada quarteirão mede 30 metros. Quantos metros Eduardo percorreu até chegar à casa de sua avó? Então, são 3 quarteirões. 30 metros, 30 metros e 30 metros. Vamos somar? 30 metros mais 30 mais 30. E depois a resposta. Número 5. A turma do segundo ano está medindo o quadro negro da sua sala de aula. Veja o desenho com as medidas do quadro da sala de aula. De comprimento, nós temos 3 metros de um lado, 3 metros também de outro. E altura, 1 metro mais 1 metro. Agora, faça a soma dos lados e descubra a metragem da borda do quadro. Nós temos 4 metragens. 1 mais 1, 3 mais 3. Vamos fazer a operação e dar a resposta? Crianças, um beijo da professora e até a próxima aula.